paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Kleber Tojo e nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de exegese bíblica no curso Médio em Teologia. Por certo, se você está assistindo essa aula é porque já é um aluno da FATESB, ou você estuda por correspondência, ou você está estudando EAD, ou você está estudando presencialmente aqui na FATESB. E eu quero, nesta feita, já dar continuidade. Lembrando que é necessário você ter a sua apostila ou o seu livro médio, do curso médio, em PDF, ou você ter o seu livro do curso médio em material físico. Se você tem o material físico, recebeu pelo correio. Se você está usando o PDF, já recebeu aí no seu aplicativo ou através do WhatsApp mesmo ou pelo e-mail. Então nós vamos dar continuidade, como você sabe, aonde nós paramos na aula que antecedeu a esta. Lembrando que é o curso médio em teologia, nós não temos a prática de exercer a transliteração em hebraico. Porém, eu prometi para vocês que nós íamos fazer uma exegese e eu quero trazer para vocês alguns métodos e mostrá-los a importância que há em nós fazermos a extração, ok? A extração de algumas palavras para nós compreendermos, principalmente de um versículo bíblico. E quando nós iniciamos, por exemplo, o curso Bacharel em Teologia, e nós vamos aprender, por exemplo, o hebraico bíblico, tradicionalmente dado a iniciar-se pelo versículo 1 do livro chamado Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, ok? Mas nós vamos adentrando dentro da aula, à medida que nós formos caminhando pelo conhecimento nesta aula de hoje, nós vamos então fazer uma exegese. Eu quero trazer a lume aqui uma breve revisão de algumas coisas que nós já aprendemos e hoje vamos continuar da página de número 30. Deixa eu pegar aqui a minha apostila. O livro que você tem, logicamente, será esse, o livro de exegese bíblica, ok? Onde nós temos lá no início algumas revisões. Vou só revisar aqui nas páginas, sem o PowerPoint, eu não vou usar PowerPoint hoje. Nós temos 3 formas de dar aula aqui. Você já acompanha o curso a longo prazo, ou você que está começando agora já percebeu que tem aulas que nós usamos vídeos, tem aula que nós usamos a lousa, tem aulas que nós usamos o PowerPoint, tem aulas que usamos a lousa, o PowerPoint, o livro, tem aulas que nós usamos a Bíblia e a lousa, e isso vai enriquecendo o seu conhecimento. Mas é muito bom que nesse momento você esteja com o seu caderno, muito bom que você esteja com a sua Bíblia, muito bom que você esteja com o seu lápis, para você fazer as suas anotações, tem em mãos uma caneta. Tudo que você achar importante e necessário você memorizar, pause o vídeo, faça a sua anotação, se necessário revisar, revise o vídeo, para que você tenha uma melhor compreensão do assunto e do todo daquilo que nós estamos falando. Amém? Então vamos lá, vamos para o livro. É um costume, fique tranquilo, nós vamos orar. Primeiro eu vou fazer a revisão, nós vamos ler o texto de Gênesis e nós vamos orar e dar início na aula a partir do ponto da leitura bíblica, ok? Na introdução, você vai lembrar aí na página de número 13, ok? Tem uma introdução para o dicionário teológico, onde nós aprendemos a palavra geomai, essa expressão penso, interpreto, arranco, né? Para fora do texto, que nos dá o sentido da expressão exegese, onde nós temos então o contraste aí na página de número 15 com a exegese. Exegese do prefixo es, não ex, ok? Es e x. Quando nós temos exegese nesse prefixo, nós então colocamos para dentro do texto. Quando nós usamos o prefixo ex de extrair, nós tiramos do texto
aquilo que ele tem para nos dar. Arrancamos para fora do texto, diferente da exegese, que nós colocamos para dentro do texto. Eu usei aqui a ilustração daquele pregador que estava pregando, e ele dizendo acerca dos discípulos que estavam dentro do barco, enfim. E quando Jesus vem, eles pensam que Jesus é um fantasma. Então o pregador disse assim, quem sabe Pedro, ele pegou uma pedra para jogar no fantasma, né? Então o texto não diz isso, mas ele colocou isso para dentro do texto. Quero usar um outro exemplo que nós usamos. Certo pregador, uma feita, ele começou a ministrar sobre Sansão. E ele dizendo assim, olha, Sansão contou o enigma. Aí você lembra da história de Sansão, que eles estavam de caminho, de repente vem um leão, ele mata o leão. E aí depois, quando ele volta, dentro daquele leão morto, da carcaça do leão, tem ali o mel, um facho de mel. Então, Sansão vai pegar aquele mel e ele vai contar um enigma. Do forte saiu doçura. E aí ele faz um desafio para aquele povo, para os filisteus. Você se lembra disso. Porém, diz o pregador na sua pregação, ele começou pregando dizendo, olha, Sansão matou o leão, nós temos que matar o nosso leão, né? Muito bom. A introdução, a interpretação, para trazer uma reflexão dentro da mensagem que ele estava pregando, maravilha. Porém, ele dizia da seguinte forma, tem que matar o leão. Aí ele continuou a pregação dizendo assim, mas porque se você matar o leão, você vai comer o doce de Deus para a sua vida. Opa, vamos fazer uma exegese. É por isso que é muito importante você que estuda teologia, prestar muita atenção no que você está lendo, no que você está ouvindo, na mensagem que está sendo pregada, no estudo que está sendo aplicado, no sermão que está sendo ministrado, para que você venha fazer uma análise se realmente o que está sendo colocado como revelação de Deus, fazendo exposição da palavra, condiz com ela mesma, dentro daquela regra que nós temos em que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E você lembra de uma regra básica que nós falamos aqui, que é necessário nós termos o texto, mas lemos também o contexto, aquilo que vem antes e depois, porque texto fora de contexto gera pretexto e cria-se muitas heresias. Então, é muito importante você observar. Então, se nós observamos essa pregação que eu acabei de ilustrar para iniciarmos a aula, você vai perceber que o pregador disse que era necessário matar o leão, sim, porque o leão apareceu, mas ele disse que se você matar o leão vai comer. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, você se lembra que Sansão, ele era nazireu, não poderia tocar em coisas mortas? Se você fazer uma exegese, o pregador está dizendo assim, olha, se você matar o leão e você vai comer mel, vai usufruir do doce. Só que para ele usufruir daquele doce, daquele mel, ele teve que desobedecer a Deus. Se você não usar a sua mente humana, as ferramentas que você conhece, para então analisar o que está sendo falado, você será como muitas pessoas que ouvem, reproduz, repete aquilo que falam, e até mesmo os pregadores com os seus hábitos, dizer levante a sua mão, glorifique a Deus, você no meio da multidão vai levantar a mão e vai glorificar. Agora, se você analisa, faz uma exegese, opa, mas espera aí, o nazireu não poderia tocar em coisa morta. Então quer dizer que o pregador está dizendo que se eu desobedecer a Deus, eu vou provar o doce para a minha vida? Ora, essa revelação não condiz com a palavra de Deus. Então isso é uma exegese. O pregador colocou dentro do texto aquilo que o texto não diz e aquilo que ele quis colocar no texto, para que você entendesse aquilo dentro daquele contexto que ele colocou. Mas quando nós fazemos uma exegese, nós sabemos que isso é impossível, porque Sansão, na verdade, ele estava quebrando uma lei que era a lei do nazireu, e ele não poderia tocar em coisas mortas. Entendeu a importância de você aprender exegese, não somente para você pregar, mas também para você analisar e saber se alguém está, de fato,
pregando a palavra de Deus como ela é, ou se está pregando heresias ou trazendo coisas que não condiz com aquilo que nós pregamos e lemos. Então é muito importante, ok? Na página de número 15, nós paramos aqui a exegese. Aí nós temos aí o Antigo Testamento, né, onde nós falamos dos sacerdotes, que eram intérpretes da lei. Nós temos o Novo Testamento, onde muitas das vezes os textos do Antigo Testamento aparecem, e nós temos aí, tanto para o Antigo como para o Novo também, nós falamos aí no decorrer das aulas. Se você não lembra, volte os vídeos, assista de novo os vídeos que antecederam a esse, falando principalmente no primeiro vídeo sobre as línguas ao qual a Bíblia foi escrita. Nós podemos colocar o mínimo do aramaico, atribuindo 100% ou 99% hoje, falando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento escrito em grego, um grego também arcaico, antigo, chamado grego koiné, que é muito importante para nós. Inclusive, é impossível se fazer exegese bíblica sem que nós possamos ter, no mínimo, um básico de conhecimento acerca das línguas originais. Por isso, nós citamos, é muito importante você lembrar isso, que quando você está lendo o Antigo Testamento, você está lendo em português, mas o texto ao qual ele foi um dia escrito em original, ele era, no Antigo Testamento, hebraico, com pouquíssimas passagens que foram escritas em aramaico. Então atribuímos ao Antigo Testamento o hebraico. Quando você está lendo o Novo Testamento, você está lendo um texto que foi escrito em grego, ok? Grego koiné, ou koiné, como alguns pronunciam, ok? Nós temos aí também, na Idade Média, a opinião geral dos exegetas, Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, né? E aí você tem a interpretação literal, a interpretação figurada, alegórica, a interpretação moral, né? E aí nós temos também a interpretação analógica, espiritual ou mítica, ok? Onde nós vamos ver muitas coisas importantes que nós já vimos nas aulas que antecederam. E nós temos aí na página de número 18, durante a Reforma Protestante, onde nós falamos aqui de um reformador muito importante, chamado Martinho Lutero, onde Martinho Lutero ele vai nos trazer a ideia de que cada pessoa interpretasse a Bíblia da maneira que compreendesse. Então ele teria ali a sua revelação da palavra de Deus, e aí surgiram muitas especulações também. Nós temos a moderna crítica bíblica, né? Nós temos, além da exegese, né? Nós temos a interpretação da Bíblia, nós temos o conceito de 3 formas, tá? Literal, figurada ou figurativa, ok? E simbólica. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita de uma forma literal, nós atribuímos figurativa, alegórica e também simbólica à Escritura Sagrada, e é muito importante nós conhecermos acerca destes termos e desses assuntos. Quando nós falamos também da questão da literatura, você tem que lembrar do sentido inerente das palavras. Isso está na página de número 23, onde nós aprendemos sobre a questão literal da revelação de Deus, da exegese, e a forma onde nós conhecemos o conhecimento pleno, fundamentado no literal, ok? Aí nós temos a exegese protestante, a exegese católica, nós temos a exegese gramatical. Foi onde nós trouxemos aqui um bom fundamento para termos uma exegese, a partir da exegese gramatical, onde nós vamos aprender, e aprendemos já algumas regras, alguns métodos, algumas formas que nos auxiliam na compreensão do estudo acerca da exegese bíblica. A Bíblia Sagrada hoje para nós é um livro de um grande conhecimento e de uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque a nossa língua, além de ser rica em palavras, antigamente tinha 300 mil palavras, agora está chegando a quase 400 mil palavras dentro da linguagem portuguesa,
ok? Então você vê a dimensão, como por exemplo o hebraico tinha 8.000 palavras, eu falei aqui em algumas aulas. Hoje você pega aí, cada palavra com 5, 6, 3, 2 significados, mas eram 8.000 palavras. Hoje você pega a linguagem portuguesa com tamanha riqueza, não vai faltar palavras para que você possa traduzir o hebraico bíblico. Então a nossa língua é rica, não somente nas palavras, mas como as expressões idiomáticas, semântica das palavras, formas. Quando você fala da linguagem portuguesa, são várias regras, onde nós vamos aprender na matéria chamada hermenêutica, a forma de interpretar. Quando o salmista diz assim, com meu Deus eu saltarei muralhas, é um exemplo. Ele diz assim, com meu Deus saltarei muralhas. O que o salmista está dizendo? Ele vai pular uma muralha? Não, isso é uma hipérbole, é um exagero na frase, é uma forma de linguagem. Então nós temos que entender e compreender todas essas regras para podermos fazer uma exegese mais precisa, ok? Nós temos então aí a exegese gramatical. A etimologia das palavras, na página 28, e o uso corrente das palavras, na página 29 até a 30, né, onde nós tivemos aí, terminando, com averiguar e determinar a significação da palavra em cada relação em que ocorre, ok? Aí agora nós vamos usar a exegese lógica, a retórica, tá? Onde nós vamos basear esta aula, principalmente esta aula, ok? Para fazer uso e exposição do texto sagrado. Então, você com certeza já está com a sua Bíblia. Vou pegar aqui do lado da minha Bíblia. Eu estou com 3 Bíblias hoje. Estou com a Bíblia Plenitude, aqui do lado. Estou com a Bíblia Genebra e estou com a Bíblia Palavras-Chaves, que é muito importante você que estuda teologia ter mais de uma Bíblia Sagrada de estudo, ok? Existem Bíblias que são maravilhosas. Talvez você vai ter aí na sua casa a Bíblia Thompson. Talvez você vai ter aí na sua casa a Bíblia Pentecostal. Talvez você vai ter aí na sua casa a Bíblia Shed. Talvez você vai ter a Bíblia Scofield. Talvez você vai ter a Bíblia Plenitude. Talvez você vai ter a Bíblia Genebra. Talvez você vai ter a Bíblia Palavras-Chaves. Talvez você vai ter uma Bíblia King James. E por aí vai. São muitas Bíblias, mas é importante você ter mais de uma Bíblia de estudo para que você faça comparação de um estudo de uma Bíblia com o estudo de outra, para você ter argumentos acerca daquele assunto, porque cada Bíblia de estudo, embora trate do mesmo texto e do mesmo assunto, trarão conhecimentos de formas diferentes, que vai agregar para você conhecimento. E é muito importante, o que nós estamos fazendo aqui é crescer não somente na graça, mas também no conhecimento, ok? Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro 1º, ok? Livro 1º, bem difícil de achar, ok? Este primeiro livro da Bíblia, ele é um livro chamado Gênesis, ok? Gênesis. Tem pessoas que pronunciam Gênesis, que nunca leram corretamente para se pronunciar corretamente. Então é Gênesis, ok? Vem da palavra Gêneseo, nascimento, ok? Vamos lá? A palavra grega, lógico, a palavra para o Antigo Testamento, nós temos a palavra hebraica Bereshit, ok? Bereshit quer dizer princípio, quer dizer começo, apesar de termos uma preposição, quando nós temos o Beit já lá no começo, mas isso não é assunto para esta aula, ok? Então vamos lá, Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1, ok? Vamos lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final, ok? No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Ponto final. Olha que coisa tremenda, ok? Eu vou colocar aqui em português e nós vamos fazer uma exegese. Claro que eu vou orar. Eu sei que você está perguntando, o senhor não vai orar? Vou orar. Os alunos aqui presencial perguntam a mesma coisa. Nós estamos na sala de aula. Essa lousa que você está assistindo aí da sua casa, no celular, no tablet, no computador, no notebook, você está vendo aqui exatamente a lousa da sala de aula de número 3. Hoje, por exemplo, daqui a um pouco vai chegar a turma do médio em teologia, amanhã aqui nessa sala é a turma do bacharel e por aí vai. Mas graças a Deus que todos os dias tem conteúdos aqui também para o pessoal EAD, ok? Então vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por mais uma vez estarmos na sua presença e estarmos diante de ti para aprendermos cada vez mais e mais da tua presença, crescendo não somente na graça, mas também no conhecimento, que tudo que for falado aqui venha a ser para o elevo espiritual dos teus filhos, é que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos escrever junto comigo? Pegue a sua Bíblia no princípio criou Deus os, vamos lá, céus e a terra. Ok? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Ok? Olha que coisa tremenda. Eu vou pegar aqui, nós vamos escrever isso de outra forma agora, ok? Eu vou pegar aqui uma Bíblia hebraica, você vai acompanhar junto comigo, ok? Esta Bíblia hebraica, essa Bíblia que eu estou usando aqui, que é uma Bíblia mobile, tá? De aplicativos móveis, tá aqui o meu celular smartphone, é um Motorola, e aqui eu tenho uma Bíblia hebraico e grego já no meu celular. A Bíblia, palavras-chaves, ela tem já um dicionário do léxico, do grego e também hebraico, Strong, inserido dentro dela, ok? Eu quero comprar um dicionário. Se você comprar uma Bíblia, palavras-chave, você vai estar ganhando 3 coisas. Uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que tem aplicação para palavras-chave, esse é o estudo dela, e você vai estar adquirindo uma Bíblia que já tem um dicionário de Strong. Olha que maravilha, são 3 bênçãos em uma, além de você ter a palavra de Deus para meditar todos os dias, ok? Mas vamos escrever juntos? Você lembra que o hebraico, ele é uma língua oriental e ele escreve de trás para frente. Então nós temos aqui, Bereshit, ok? Vamos lá? Então nós temos aqui um texto sagrado, ok? Para nós traduzido para o português como no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Então nós temos a palavra Bereshit, ok? Bereshit, ok? Esta palavra aqui para nós é começo, ok? Começo, princípio, início, ok? Nós poderíamos fazer uma exegese e começar a traduzir, mas eu vou pegar em um ponto específico para você compreender, porque eu sei que hebraico bíblico será muito difícil para você, ok? Mas nós vamos entrar aqui num aspecto exegético para extrairmos do texto e você ver a importância que há
em fazer uma exegese, ok? Nós temos aqui, ó, Bereshit, nós temos aqui Bará, ok? Que é criar, ok? Começo, criar. Nós temos aqui Elohim, tá? Que é Deus. Elohim é Senhor, ok? Senhor, que é traduzido para nós como Deus, tá? Mas eu vou pôr aqui, ó, Senhor, tá? Vou pôr aqui Senhor, Elohim, tá? Poderíamos colocar aqui, na verdade, o nome de Deus. Poderíamos trazer várias ilustrações, mas nós temos aqui o nome Elohim, tá? Que traduzido para nós como Deus, tá? Deus, ok? Nós temos Et, que é uma conjunção, Hashamayim, tá? Também da palavra Maim, quer dizer águas, tá? Porém, nós temos a palavra céus, nós temos a palavra Veet, tá? Da força para o texto, tá? E nós temos aqui Haaretz, que para nós está traduzido como terra, ok? Que está traduzido para nós como terra. Veja bem, tá? Veja bem que interessante. No princípio, criou Deus, vem do verbo criar, bará. Criou Deus, Elohim. Vamos ler junto? Vai. Fala aí comigo. Sei que você vai aprender hebraico agora. Fala aí. Bereshit. Repete comigo. Bereshit. Isso. Bará. Elohim. Et. Vamos de novo. Bereshit. Bará. Elohim. Et. Hashamayim. Veet. Haaretz. Vamos pronunciar esse texto completo. Gênesis 1. Bereshit. Bará. Elohim. Et. Hashamayim. Veet. Haaretz. Ok? Vamos juntos lá? Vamos pronunciar de novo? Bereshit. Bará. Elohim. Et. Hashamayim. Veet. Haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? Então, olha só que coisa maravilhosa. Ok? Olha que coisa maravilhosa. Nós temos o texto em hebraico, nós temos o texto em português. Ok? Mas veja bem, nós temos aqui uma expressão que alguns vão interpretar que não é uma tradução correta. E essa palavra, quando ela foi ser inspirada, ela foi atribuída no texto sagrado diretamente a Deus. Por quê? Porque essa expressão, ela vai ter vários sentidos. A língua hebraica, ela tem algumas regras, alguns segredos que são muito importantes. Mas chegando no clímax dessa palavra, o clímax é o ponto principal, nós vamos compreender que esta palavra, ela tem um sentido de fazer existir do nada, ou seja, não precisa de um ponto inicial. Deus criou isso da pré-existência, dizendo haja, ou seja, criando, falando com a sua palavra, o verbo. Olha como é importante agora. Nós temos então a expressão criar já no começo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta palavra, nós pegando esta palavra no sentido de verbo, ok? Na questão de criar, em que as coisas passam a existir, a existência vem a ser visível, real, palpável, vem se materializar a partir
do verbo, da expressão, nós temos uma exegese para esse texto, ok? Será que é verdade? Nós temos, por exemplo, 3 letras Beit, nós temos um Resh e nós temos um Aleph. Mas nós vamos para o Novo Testamento, muito importante você ter Bíblia, e cada aula vai ficando mais gostosa que a outra. Livro de João, livro de Jesus Cristo, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, um escrito em forma de carta do Novo Testamento, podemos dizer dessa forma, um escrito do Novo Testamento. O livro de João, junto com os outros 3 livros, as outras 3 cartas ou os outros 3 escritos, poderíamos fazer uma enquete sobre isso, livro, carta ou escrito, são os livros biográficos. Evangelho só existe um, escrito na visão dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, lembra? E Lucas escreve aos gentios, aos gregos. Mas João, ele escreve de uma forma universal. Então nós temos um livro muito importante, que é o Evangelho de Jesus Cristo na visão de João, que é chamado de o Evangelho do Amor, ok? Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha que texto tremendo! No princípio, vamos ler de novo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o 2. O 3 agora, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha que coisa tremenda que João está falando lá no Novo Testamento. Nós temos João falando do Verbo, o Verbo encarnado. Vamos ver o que o mesmo João diz, tá? Olha o que o mesmo João diz. Lá na primeira epístola, eu disse que é importante você pegar a Bíblia. Exegese é uma matéria que nós vamos começar a estudar o texto, e daqui para as demais aulas, você já aprendeu o método, você já aprendeu a técnica, você já aprendeu o conhecimento, que é importante, até mesmo do todo da Bíblia, dos 66 livros, das 2 partes, das partições, 5 livros Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 17 profetas, Novo Testamento, 4 livros biográficos, 1 livro histórico, 13 epístolas paulinas, 8 cartas gerais, um livro chamado Revelação, que é o livro Profecia do Novo Testamento. Você já aprendeu que a Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. Então, você já aprendeu sobre a questão da exegese protestante, católica e gramatical. Você entende que é necessário nós observarmos a exegese gramatical, e dentro da exegese gramatical, nós vamos usar as regras de interpretação, onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e além de a Bíblia interpretar a própria Bíblia, o texto e o contexto, e a importância de nós olharmos a semântica de cada palavra, o significado de cada palavra, ok? Lembrando que a Bíblia que eu citei aqui, eu vou deixar a descrição da Play Store no link desse vídeo para você baixar. E vou enviar para você também no WhatsApp, porque se você recebeu esse vídeo, é porque você está no grupo EAD, o grupo onde você recebe ali o link do vídeo, o PowerPoint da matéria, e você vai ter todo esse conteúdo para você poder meditar e estudar nas Escrituras Sagradas, ok? Vem comigo para cá, vamos fazer a leitura de 1 João, capítulo de número 1, olha que coisa tremenda. O mesmo João que escreveu lá
o Evangelho de Jesus Cristo segundo a sua visão. Agora nós temos aqui a Epístola de João, a primeira. Olha só, o que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Olha que coisa tremenda. Você lembra que eu falei que existe um texto que fala sobre a Trindade? Ele está dizendo que tocou no Verbo. Ele está dizendo que tocou glória. Ele tocou a palavra da vida. Ele está dizendo que tocou em Jesus. Olha que coisa tremenda. E olha o que ele diz lá no capítulo 5 e no versículo 7. Que coisa maravilhosa. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, oh glória! E esses 3 são um. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, oh glória a Deus! Nós temos aqui um Deus manifesto com essa expressão tremenda, ok? Pai, Palavra e Espírito Santo, e os 3 são um. Nós vemos aqui uma trindade. O João diz que o que ele tocou, o que os seus olhos viram, foi a palavra da vida. E ele está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João andou com ele, João ouviu, João tocou nele a palavra da vida. E ele está dizendo, no princípio era o verbo. Que verbo era esse? O verbo que ele está dizendo é o qual todas as coisas, todas foram criadas, e sem ele, nada do que há e existe foi feito. Ou seja, nós temos o verbo. No princípio, criou Deus. A criação para todas as coisas, lá no começo. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, tudo que existe hoje não existiria, mas por ele todas as coisas foram feitas. Oh, glória a Deus, esse é o nosso Deus tremendo. Nós encontramos aqui no começo, já no início, o Cristo revelado. Não somente o Cristo revelado no verbo, na palavra, mas nós encontramos também o que João falou acerca da Trindade. Nós temos aqui, a palavra Elohim. Toda palavra que termina, apaguei aqui o Yud, tá? O Yud está aqui. Nós temos aqui uma palavra que termina com in, tá? Toda palavra que termina com in no hebraico, ela está no plural. Opa, peraí, está no plural? Então nós deveríamos ter a palavra Elohim, Deus. Mas, talvez como em Deuteronômio 6, versículo 4, um único Deus, ok? Porém, este Deus, ele não aparece de uma forma singular. Ele aparece pela primeira vez sendo revelado como Elohim no plural. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é apenas um, como alguns pregam, um triteísmo, que existe um Deus Pai em um trono, um Deus Filho separado em um outro trono, e um Deus Espírito Santo em um outro trono. Não. O nosso Deus é uma trindade, é 3 em 1. Ele é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e os 3 são um. 1 João, capítulo 5, versículo 7, olha que coisa tremenda. Mas quando nós pegamos aqui esta palavra, por exemplo, fazendo uma exegese, para falar da pluralidade, ok? Falando do texto bíblico, da Bíblia Sagrada, do hebraico bíblico, nós vamos também para Gênesis 1, 26. Vamos ver o que diz lá?
Vamos fazer uma exegese, vamos acompanhar o texto, vamos fazer a investigação bíblica, vamos analisar as formas, ok? Nós vimos duas palavras, no princípio era o verbo, encontramos uma palavra, um verbo, lá em 1 João, ou João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 1. Depois nós vemos lá a epístola de João, a primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo 1. Olha, o nosso tempo está encerrando. Nós continuaremos no próximo vídeo.